Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Tânia, estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, a qual Deus colocou no meu coração, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe quem vai estar olhando esse vídeo, quem vai estar escutando a palavra, aquele que vai estar acolhendo, né? Porque muitas das vezes o Senhor fala conosco, porque Ele conhece o dia de amanhã. E Ele bem quer dar livramento, quem bem quer restaurar, quem bem quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando nós inclinamos os ouvidos à palavra do Senhor, Ele também se inclina a nós em fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque a palavra de Deus é poderosa para alcançar todas as coisas e tudo, né? Somente a nossa casa e aqueles que estão à nossa volta, porque Ele é poderoso. Basta inclinar o seu ouvido para ouvir verdadeiramente, deixar cair no coração, entender, e Deus faz a obra, amém? A palavra do Senhor nos diz aqui em João 15, 18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. O Senhor me ensinou no meu coração, a palavra de Deus aqui é bem clara, falando a respeito do mundo, né? E tem muitas outras passagens que falam a respeito disso também. Deus, o que tem a ver Deus com o mundo? Não é verdade? Nada, nada. O mundo, ele nos traz o pecado, tudo aquilo que nossos olhos desejam, nosso coração almeja, aquilo que a nossa carne quer, né? Nos leva ao prazer. É isso que o mundo, infelizmente, nos oferece, a levar por nossos caminhos tortuosos, a tomarmos decisões que não procedem do Senhor, decisões muitas das vezes a qual o próprio adversário da nossa alma nos traça aquele caminho e depois nos leva a tomar decisões erradas em cima daquele caminho e aonde nos leva lá na frente à morte. Isso é muito sério. Lá na frente eles nos levam à morte. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a Deus com sinceridade e verdade, com desejo de praticar a palavra dEle, com desejo de conhecê-lo, de permitir o Espírito Santo de Deus habitar em nós e nos conduzirmos à salvação, porque Ele é o penhor da salvação, é Ele que faz toda a obra, porque Deus enviou o seu Filho único, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao entregar-se à morte ao terceiro dia, ressuscitou e subiu aos céus e nos deixou o Espírito Santo de Deus para estarmos conosco todos os dias. Então o Espírito Santo de Deus está conosco naqueles que buscam ao Senhor, aceitaram Ele como Senhor e Salvador, aquele que se inclina a Deus, aquele que se volta para Deus, aquele que está querendo, desejando, não digo entender, praticando a palavra, porque a palavra de Deus diz: sem mim nada podereis fazer. Então, é através da palavra do Espírito Santo de Deus que vai nos levar a uma prática. É lei, desejar viver, a palavra ela traz o arrependimento em nosso interior, né? Ela vem como uma espada de dois gumes, ela traz o arrependimento em nosso interior, nos levando a reconhecer que nós precisamos de Deus, porque este mundo jaz no maligno, não tem nada de bom, né? E o reino de Deus é muito melhor para nós, é o que Deus tem de melhor em nossas vidas, é o reino dele nessa terra, quando nós nos dispomos a buscá-lo, nós possamos viver o reino de Deus, porque nós possamos receberemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Olha aí, quando nós não buscamos o Senhor, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, Jesus, nós ainda somos criatura, porque Jesus diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós somos criatura. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Recebereis o poder de ser chamados filhos de Deus.
Então, são aqueles que ainda não se renderam, infelizmente, a palavra de Deus diz, é criatura. E quando passamos a entender o propósito de salvação, o propósito de sermos filhos, passamos a sermos filhos de Deus, né? Então, isso é muito sério. Então, o Senhor, Ele tem vida nova para nós, né? Ele não nos deixa olharmos para trás mais. Ele nos dá, a mulher virou estrada de sal, olhou para trás. Jesus disse, Deus, olha para frente. Olha para frente, não olha para trás. Deixa tudo para trás. Olhe para frente. Eu sou autor e consumador da sua vida, né? Não diz nem para a direita nem para a esquerda. Olhe firmemente para o autor e consumador. Esquece as coisas deste mundo. Esquece aquilo que o adversário oferece. Esquece aquilo que não vai trazer vida, que não vai trazer alegria, que não vai trazer benefícios para sua casa, coisas que edificam para sua casa. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos mudarmos de vida. Jesus não tem a vida velha para nós. Ele quer tudo novo. Nós precisamos ser transformados, libertos, curados, tratados, limpos pelo poder da palavra. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Ninguém precisa chegar a Deus a não ser por meio de Cristo, gente. Então é hora de nós não só falar de Jesus. Eu sou crente. Eu congrego uma vez na semana. Eu vou toda semana. Eu participo de tudo. Mas a vida, o coração, como está? Nós precisamos olharmos para nós no espelho e desejarmos ser uma nova vida, termos nova vida, ser uma nova pessoa. Quando Jesus me aceitou, o Senhor me fez entender que eu não poderia ser mais a mesma pessoa. Que o Espírito Santo de Deus, ele ia me renovar, ele ia me transformar, ele ia me mudar, me lapidar, meu caráter, tudo. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. Deus, graças a Deus por isso. E o Espírito Santo de Deus, ele tem feito a obra de Deus na minha vida até o dia de hoje. Graças a Deus por isso. Porque muitos congregam há anos, mas não conhecem o Espírito Santo de Deus. Até mesmo porque, infelizmente, ele não é muito pregado nas congregações. Não é pregado. As pessoas esquecem que Deus enviou o seu Filho único por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Deus enviou, Jesus veio, fez todo o trajeto aqui na terra, né? Se entregou à morte de cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, para que nós possamos ter a vida eterna, né? Para que o sangue do Cordeiro nos perdoe de todo pecado. Para que pelo nome de Jesus Cristo possamos curar os enfermos, possamos expulsar demônios, possamos levar a palavra de Deus, possamos orar, profetizar, ministrar, pelo nome de Jesus Cristo, pelo conhecimento da palavra, pelo sangue do Cordeiro que vem sobre nossas vidas, lapidando, nos limpando, tirando toda a sujeira, perdoando, nos levando a ser limpos pelos nossos pecados. Nós já não temos nossos pecados mais. Quando nós reconhecemos, colocamos diante de Deus, Ele vem com sangue e nos purifica, porque o sangue foi derramado lá na cruz do Calvário, tem poder sobre nossas vidas de nos fazer limpo, né? Então, só que as pessoas não pegam que Jesus subiu aos céus e nos deixou o Espírito Santo de Deus, que nos guiará em toda a verdade, que será o penhor da salvação. Ninguém prega a respeito do Espírito Santo de Deus, Deus foi e falou: não vos deixarei órfão, mas deixarei o Espírito Santo de Deus. Poucos que não se escuta essas ministrações a respeito disso. Infelizmente, aí você vê vidas que congregam há anos e não tem uma vida em Cristo. Ainda não conseguiu se despojar das velhas coisas e se fez uma nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 12, né? Não se amoldem o padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da palavra, do Evangelho. Transforma a vossa mente. Não se amoldem, esquece. Procura a transformação nas nossas vidas pela renovação da palavra.
né? Escutar a palavra, desejar, Senhor, me liberta, me cura, me transforma. Eu olhava para mim e minhas pernas tremiam quando eu escutava a palavra do Senhor sendo ministrada. As minhas pernas tremiam, meu corpo tremia pelo poder da palavra, me fazendo ver que eu não era nada, que eu era pó, que eu era, sabe, que eu era suja, que eu tinha uma vida pecaminosa. E ali eu clamava a Deus, perdão, é o Espírito Santo de Deus, faz a tua obra na minha vida. E são 26 anos eu aqui caminhando com Cristo. E até os dias de hoje é o mesmo processo, né? Até Jesus voltar é esse processo de arrependimento, de pedir perdão, de clamar o sangue de Cristo, entendeu? De conhecer mais a Jesus, se aprofundar mais. É assim, de conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos levar às coisas do alto, conhecer a Cristo, né? Então nós não podemos, nós precisamos ser renovados pelo poder da palavra. A nossa mente tem que ser mudada, tem que ser transformada, né? Efésios 4, a palavra de Deus nos diz em Efésios 4, em Gálatas também aqui, ó, Gálatas, a palavra fala sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito, ó. Ora, as obras da carne são manifestas, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que pertence a Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, o reino de Deus, as coisas de Deus, nós precisamos ser os frutos do Espírito Santo de Deus, até mesmo para conquistarmos muitas coisas, para sermos exemplos, para onde nós andamos, as pessoas olharem e falar, é diferente. Quando nós chegarmos, ser a luz, o sal da terra, a luz nas trevas. Então, nós precisamos disso aqui, ó, temos o fruto do Espírito Santo de Deus. Deixar as obras da carne de lado, deixar o que o mundo nos oferece de lado, deixar colocado para fora tudo aquilo que é aqui dentro, ó, do nosso caráter anterior, antes de Cristo. Não podemos dizer, eu sou de Deus e ter a mesma vida. Isso é loucura, gente. Sinceramente, isso é algo assim que eu não consigo entender. Eu já errei, desses caminhados de 26 anos com Cristo, eu já errei muito. Caí, mas nenhum Senhor me deixou prostrada. Por quê? Meu coração sempre esteve em Cristo. Senhor, me perdoa. Deus tem misericórdia de mim. Jesus, eu não quero viver isso. Me tira dessa imundície. Eu sentia nojo de mim, tinha raiva de mim por ter praticado tal obra, por ter pecado contra Deus, sabe? Mas em todo momento eu clamava e o Senhor me colocava de pé. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário vinha sobre a minha vida e me colocou de pé até os dias de hoje. E assim até os dias de hoje, porque eu não sou santa, não. A gente erra no pecar, no pensar, no falar, no sentir, no andar, em tudo. Numa conversa, às vezes, sabe? Num olhar. Então, a gente tem que estar pedindo perdão a Cristo, a Deus todo o tempo. Pedindo perdão, clamando o sangue de Cristo, para que nós possamos, o adversário olhar para nós e ver o sangue de Cristo. E não nos atacarmos. Porque aquele que ele olha e não vê o sangue de Cristo, está cheio de pecado, ele ataca a família, ataca tudo, todas as áreas. Como ataca, viu? O que ele faz é uma sujeirada, é uma bagunça, tá? Então, nós precisamos viver isso. Nós precisamos. Sonda-me, Senhor. Vê se há algum caminho mau em mim e guia minha vida eterna. Assim, Efésios, como eu tinha dito, Efésios 4:22, aqui, ó. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. É coisa séria, gente. E quantas pessoas eu vejo caminhando afastados do Senhor, mas ainda falam, eu sou de Deus, eu tenho Deus, Deus é comigo, sabe? Aí eu olho para a palavra de Deus e falo, Jesus, como isso? Será? As pessoas não conhecem as Escrituras, e quando a gente fala algo de Deus, que a palavra de Deus diz, para exortarmos, repreender, corrigir, né? Falar com mansidão, com amor, mas as pessoas não aceitam. Infelizmente, aqueles que estão ao seu redor, às vezes, né? Aquele que você vai levar uma palavra de Deus, infelizmente, muitos daqueles que já congregaram e não estão mais, ou congregam, não aceita. Eles têm um caminho errante, né, diante do Senhor, e acham que está tudo bem. Acha que está tudo bem. E aí vem as situações difíceis, vem o dia mau, e fala o quê? Estou sendo provado, Deus está comigo. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, em nome de Jesus. Seja inteligente, o Senhor nos deu inteligência. Não, somente aqueles que já congregaram há anos, né? E sabe o beabá da palavra, para com isso, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, buscar as coisas do alto. As demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente busca as coisas do alto, quando nós passamos a buscar as coisas do alto, Jesus acrescenta todas as demais coisas. Eu tenho um grande testemunho a respeito disso. Toda a minha conversão, buscando as coisas do alto e vendo Deus agir poderosamente. Qualquer hora me diz a respeito. Poderosamente. Entendeu? Então é algo lindo quando nós nos achegamos a Deus, deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir, buscamos a Cristo, conhecer quem é a pessoa de Cristo, sabe? É algo maravilhoso. Não se prenda às coisas deste mundo, não permita-se viver dentro de uma caixinha e colocar Deus dentro dela. Não se permita viver nesse nome de Jesus. O reino das trevas é real. O adversário luta de noite, ele está pronto para tragar nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, que é motivo de não sermos consumidos, e a graça de Deus, que é um favor não merecido, viu? Nem eu estaria aqui. Então, é complicado, gente. Eu peço a todos, em nome de Jesus, que possam entender a palavra do Senhor, a qual Deus ministrou ao meu coração. Não estou falando isso para atacar ninguém, de jeito nenhum, misericórdia, mas o Senhor ministra o meu coração e vai ministrando a palavra, e ali estou aqui como serva, como instrumento, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade que vem do Senhor, que vidas possam ser libertas, tratadas, que venham conhecer o grande amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, tá? A paz que excede todo o entendimento, além de todo o entendimento dessa terra, daquilo que o mundo nos oferece, aquilo que está dentro, aquela podridão que há dentro de nós, que precisa ser exposta, e Jesus colocar tudo que há de dentro dele em nossas vidas, né? Aquilo que é de bom, né? Olha só, paz, longanimidade, fidelidade, fé, esperança, amor, né? Bondade, tudo isso é que o Espírito Santo de Deus tem para fazer em nossas vidas, em nosso interior. Nos conduzir a fazer o que é certo, para que possamos ser bem-sucedidos, né? Falar, não vai por aí, vai por aqui, o adversário preparou um laço, o caminho é esse, né? A palavra diz assim, pratica ela que você vai ter resultado, porque quando praticamos a palavra, irmãos, o resultado vem, viu? Se vem, não pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, mas o resultado da palavra, ela vem, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço a rica oportunidade, não há nada melhor quando você se render a Cristo, de fato, deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida, você vai ver que você poderia ter tomado essa decisão muito antes. Puxa, por que eu não me posicionei em Cristo? Por que eu não me inclinei? Por que eu não me arrependi? Por que eu não deixei este mundo, né? Porque para buscar as boas novas de Cristo. Glória a Jesus, Deus é fiel. Amém? Eu agradeço a Deus.
Obrigada.